A vitória é nossa. A vitória é nossa. Mais uma vez, só os hiper vitoriosos. A vitória é nossa. Glória a Deus, aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. E eu quero aproveitar para já convidar os queridos irmãos e irmãs que se encontram em pé para abrir juntamente comigo a sua Bíblia, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o médico amado, médico Lucas. Lucas, capítulo de número 15, e nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 7. Eu quero também, enquanto os irmãos procuram Lucas, ler 2 versículos em Ezequiel 34. Eu vou querer que vocês acompanhem comigo o texto de Lucas. Em Ezequiel eu já vou ler 34, versículo 11. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde forem dispersas no dia de nuvens e de trevas. Versículo 16: procurarei as ovelhas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Lucas capítulo de número 15, versículo 1, os que encontraram digam amém. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E vai para onde? E vai para onde? E vai para onde? E vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha. Encontrei a minha ovelha. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou seja, vou repetir, eu digo-lhes que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Assente-se, por favor. Eu quero compartilhar um pouco da minha expectativa hoje na parte da tarde, quando recebi o convite ontem para ministrar hoje, e me veio à mente alguns textos, mas enfim, voltava para esse texto em função do nosso propósito nessa noite. Nós temos um culto que está voltado para o propósito missionário, para o propósito evangelístico, para um propósito de resgate. E então essa parábola me veio à mente, de maneira que eu quero compartilhá-la com vocês nessa noite de uma maneira bem mais devocional. Queridos, o capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas
ele informa para a gente, e aí eu quero que vocês, de início, se puderem, por favor, estiverem com as vossas Bíblias abertas, para nós acompanharmos o que o texto está nos dizendo, parte a parte, palavra a palavra. O contexto é muito claro, a partir do versículo de número 1, que o motivo pelo qual Jesus enuncia essa parábola é um motivo, é um momento, é um contexto de crítica, é um contexto de acusação, é um momento em que Jesus, agora no capítulo anterior, que foi o capítulo de número 14, acabou de fazer um discurso difícil, um discurso em que ele falou para a multidão sobre o preço do discipulado. E Jesus estava deixando claro que não é fácil segui-lo. E ele disse: olha, quem vem a mim, mas ama o seu pai, a sua mãe, ou a sua mulher, ou seus filhos, ou irmãos, ou irmãs, ou até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus continuou nesse discurso dizendo assim: olha, aquele que não carrega a sua própria cruz e não me segue, não pode também ser meu discípulo. E esse discurso também continua, quando ele diz: qual de vocês, antes de começar uma construção, primeiro não calcula o preço necessário para efetivar a construção, a fim de que, no meio da construção, você não seja necessário interromper a caminhada, ou a construção e parar? Porque não calculou antecipadamente o custo e agora faltou recursos? Jesus estava dizendo que o preço do discipulado, ou que o seguir Jesus, existe um sacrifício, existe um preço, e é necessário que antes de tomar essa decisão, as pessoas calculem bem, porque existe, não é tão fácil assim, e há exigências no seguir a Jesus. Nesse segmento, ele continua dizendo assim: olha, o sal é bom, mas se ele perder o seu sabor, não há como restaurá-lo. Então eu quero dizer para vocês, essa multidão que está me ouvindo, olha, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É nesse momento, depois de um discurso duro como esse, que a Bíblia apresenta que os publicanos e os pecadores resolvem se aproximar para ouvir. O que ele havia acabado de falar? Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Quando ele falou isso, os publicanos e pecadores aproximaram-se para ouvir Jesus, e então aprenderam um pouco mais das suas palavras. O grande problema começa exatamente aí, porque os publicanos eram exatamente aquela casta, se é que podemos dizer assim, ou aquele público de pessoas nos quais estava o estigma do preconceito social, justamente porque os publicanos eram judeus que se colocavam a serviço do Império Romano, para, a serviço do Império, cobrar os próprios irmãos, ou os próprios judeus, um imposto muitas vezes injusto, muitas vezes arbitrário. Então os publicanos nada mais eram do que os cobradores de impostos, considerados assim, justamente porque eram então aqueles que chegavam para os seus compatriotas e exigia deles o pagamento de impostos. Eles eram chamados assim de publicanos, eles eram chamados de pecadores, assim como as outras classes sociais. Mas existe uma diferença, é que esses publicanos e pecadores não eram simplesmente meros publicanos e pecadores devotos ao seu pecado, mas agora eram publicanos e pecadores que estavam desejosos de ouvir Jesus, de alcançar a palavra e a salvação, e por esse motivo eles aproximaram-se para alcançar a palavra de vida eterna. Quando os publicanos, desejosos por essa palavra maravilhosa, então aproximam-se e começam a desfrutar de uma
comunhão com Jesus, sentam-se à mesa com Jesus, partilha com Jesus. Agora, os fariseus, que eram os